Entrevista do dia hoje com João Marcos Vidal, do PSB, ex-vereador aqui de Taubaté. Ele também teve o seu nome lembrado na pesquisa de intenção de voto à eleição à Prefeitura de Taubaté de 2023. Vidal apareceu com 1,25% das intenções de voto na pesquisa do jornal O Vale no mês de maio. E nós estamos ainda, na medida do possível, dentro da nossa agenda aqui, repercutindo esses nomes que foram lembrados desta pesquisa, foram apontados nesta pesquisa, como é o caso aí do João Marcos Vidal. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios, Vidal. Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço aí. Começar uma sexta-feira aqui na bancada da 99, ao lado do Marcelo, ao lado do Bruno, um amigo de infância aí. E de você, Pedro, uma referência da rádio aí e uma referência nas enquetes inteligentes também, hein? Eu acompanho suas enquetes nas redes sociais aí, sempre tem umas perguntas capciosas lá. Pois é, na medida do possível, né? Na medida do possível a gente vai pegando a opinião do povo e tudo mais, né? Conforme for se aproximando aí as eleições, né? Começa a aparecer também enquetes, pesquisas aí. Na verdade, o Facebook é bolha, né? Eu procuro fugir um pouquinho das enquetes políticas, porque você tem na sua página de amigos, a grande maioria, pessoas que se identificam, né? Tipo, Perfeito. me diga com quem andas e direi quem és, até no Facebook, Exato, né? exato. Então, quando você coloca alguma coisa no sentido do seu pensamento, a tendência é você ser acompanhado por todos aqueles que fazem parte da sua página, da sua bolha, né, de amigos e tudo mais, né? E não significa realmente que você está correto no seu pensamento. Você tem o apoio, mas não está, talvez, né, correto nos seus pensamentos. É mais ou menos assim, né? A rede social, ela é... Você tem que pensar bem, você tem que analisar, né? Tem que ter uma ciência ali, porque senão você vai para o caminho errado. Você acha que está agradando, você está no caminho errado, né? Pois é. Você pensa assim também ou não? Eu penso assim, Pedro. Você está corretíssimo, eu concordo que a rede social você vê um pouco ali, né? Com quem tá andando contigo, né? Mas tem uma diferencinha, porque tem os que odeiam também, né? Também. Que te seguem exatamente para te jogar uma pedra no meio do caminho. Mas daí você tá na sua bolha e os seus amigos se defendem. Não Exato. fala isso do Pedro e tudo Exato, mais. exato. A rede social é isso. A gente né? segue aprendendo na rede social, Não, né? aprendendo, e é importante você saber analisar e ter essa diferença. Muita gente não tem, né? E a rede social acaba provocando aquela reação que você acha que você tem razão, tá vendo? As pessoas estão me apoiando, não é bem assim. Não é, né? Está É sendo verdade. observado, as pessoas falam, não, esse cara está errado, ele não tá aí. Mas não coloca o E não nome lá. manifesta, Mas analise que você está errado. É mais ou menos. perfeito. É um barato. Muito bem. Ô Vidal, o seu nome foi lembrado pelo seu trabalho dentro da política como vereador. Você acredita nisso? Eu acredito, né, Pedro? Não tem outro... Aliás, vou até já colocar essa Vamos pergunta, lá. porque fora do ar nós colocamos a pergunta. Por que você interrompeu a sua carreira política? Não, claro que você continua presidente, inclusive de partido e tudo, mas você continua o seu trabalho, mas você interrompeu a sua vida pública como vereador, né? Causou espanto, até porque você fez um bom trabalho como vereador, poderia ter continuado, né? E saiu da trilha, né? Por quê? Pedro, então vou começar pela primeira. Então, ter sido citado na pesquisa, não vou esconder aqui, não fala pra ninguém, né? Mas eu fiquei muito feliz, porque a pesquisa foi feita esse ano e eu saí da Câmara em 2020. E desde lá eu sigo atuando no setor privado, então não tem tanta exposição, até nas redes eu tô mais discreto, tô bem discreto nas redes. Então as pessoas que lembraram ali, 1,5%, se não me engano, da amostragem, eu fiz a conta, dá em torno de 9 pessoas, né? Na amostragem, 9 pessoas que gostaram do meu trabalho. Então me deixou muito, muito feliz. Não vou esconder, não. E eu fui muito feliz, o que não quer dizer que não houve percalços no caminho da vereança, um caminho que eu escolhi desde os 14 anos, eu busquei estar lá, conquistei, fiz 2 mandatos, e chegou num momento que eu busquei um projeto diferente e maior. É uma decisão de deixar o mandato, porque cá entre nós, você que já está embalado no mandato, tem uma equipe, tem uma estrutura, manter o mandato é mais fácil de quem está fora quem entrar. Então quem está lá conseguir uma reeleição é mais fácil de quem quer se eleger pela primeira vez. Então,
como eu estava posicionado, eu tinha uma vantagem de me voltar a vereador. Então, vários fatores me levaram a não ser candidato. E um dos fatores principais ali, objetivos, foi que eu estava muito envolvido na campanha da Lorene, né? O PSB foi o maior partido que deu sustentação à campanha da Lorene prefeita. Eu fui o coordenador da campanha dela e em determinado momento a gente viu que isso poderia causar um desconforto, porque se eu fosse candidato a vereador e coordenador da campanha, ia trazer para os outros candidatos que estavam nas chapas que apoiavam a Lorene, certamente incômodo, porque eu ia ter mais espaço com a Lorene pela função de coordenador de campanha do que os outros vereadores. Então decidimos ali, decidi, mas foi bem influenciado por esse momento da política. Falei, vou me dedicar então à campanha de prefeito na cidade, da prefeita no caso, e abrir mão da minha candidatura. E os outros fatores é um fator profissional. Eu também estava saindo fiquei 27 anos numa multinacional, né? Então eu estava saindo, então eu fiz uma mudança na minha vida pessoal, quis dar essa guinada. Foi bacana, tá sendo bacana, interessante, mas a política não sai de nós, né? Continuamos aí um pouco atuando na política, pelo partido, enfim. Mas foi uma decisão que acho que legal. E foi ao encontro do que eu acredito também, sabe, Pedro? Eu tenho na prática a defesa de que a reeleição para executivo ela é discutível. Para legislativo, acho que uma reeleição é bem plausível, porque você mescla experiência com renovação. E eu pude viver um pouco isso na prática e defender isso que eu acredito, sabe? Não é fácil, mas foi um fator também que pesou. Falei assim, vou viver na prática então para servir de exemplo. E fiz 2 mandatos de vereador, não fui candidato mais. Bruno? Vidal, a respeito da pesquisa em si, a menção ao seu nome, como até o Pedro já perguntou, claro, diante do seu posicionamento, da sua atuação política como vereador. Mas como você vê a menção do seu nome dentro do momento atual do município de Taubaté? Dentro dos outros nomes que foram mencionados, como que você se vê inserido dentro desse contexto político e também, claro, obviamente sendo mencionado na pesquisa? Eu me vejo inserido como uma opção para os que não querem as opções que estão despontando, digamos assim, que estão mais claramente colocadas, né? Então tem, claro, um prefeito em reeleição, que deve buscar reeleição, um ex-prefeito que sinaliza candidatura e uma candidata que foi para o segundo turno na última eleição. São 3 forças que estão colocadas na cidade, que aparecem ali na pesquisa. E daí ter vários nomes citados, eu acho que o grande sinal para mim é que a população, beleza, tem essas opções aqui, mas a gente queria algo diferente. Isso não está satisfazendo tanto. Até porque eles, somadas as intenções de votos nessas 3, digamos, pré-candidaturas, elas, se somadas, não dá metade da população, né? Não dá metade da intenção de voto da cidade. O resto fica diluído em várias opções e eu sou uma dessas opções. Acho que essa é a leitura que a gente fez da pesquisa. Fez enquanto partido, fez junto com a vereadora Thalita, que está no nosso partido, e com pessoas também que discutem política, a gente segue conversando. Acho que é um pouco da leitura na cidade. A cidade não está satisfeita com o que está aí, acho que a pesquisa mostrou, mas também não quer o que está posto como candidaturas que despontam. Eu acho que a cidade está sedenta de Você acha que quer novidade a cidade? Eu acredito que a cidade quer sim. Eu acho que tem espaço para alguém que talvez as pessoas não estão esperando aparecer, apresentar uma boa proposta. Tem chance de crescer e fazer bonito na campanha. Eu acredito nisso. É bem possível procurar isso, firmar politicamente essa novidade, porque é difícil, o novo é sempre difícil, né? A gente analisa a política o seguinte, o que é novo na política, né? Porque o tempo é curto para você apresentar alguém que é novo, que seja uma novidade mesmo e tal, né? As pessoas ficam muito em cima de
em cima do passado, né? Quem é que foi, quem é que poderia ter sido, fica ali, né? naquele meio, né? Até por leis, né? O senhor pode fazer campanha quando passar por praticamente ficar às vésperas da eleição, você tem pouco tempo, leva vantagem àquele que foi, seja eleito ou quase eleito, mas apareceu o seu trabalho, o nome está firmado politicamente no município. Sim. E aquele que tem a máquina na mão, no caso de uma reeleição, né? Cabe aí uma novidade em virtude desse tempo? O que poderia ser feito disso daí, na sua opinião? Eu acho que cabe sim, Pedro. A própria experiência que nós tivemos na candidatura passada com a Lorene, quando a gente fez lá a primeira sondagem, a Lorene não tinha 3% de intenção de voto e passou o primeiro turno inteiro em primeira colocada, né? O que foi um dificultador para nossa campanha. Então, e foi para o segundo turno desbancando o candidato da máquina. Ou seja, a cidade pôs no segundo turno 2 candidatos que não o candidato que estava sendo apresentado pelo governo que estava saindo, né? Eu acho que com internet, com os meios de comunicação, é mais fácil você construir, né? Em tempos de viralização, sim, você constrói, você apresenta para a população uma candidatura. O próprio, e não é de hoje, para ser sincero, para fazer uma análise aqui, o próprio Isaac do Carmo. Ninguém conhecia ele até ele ser candidato a prefeito e ele foi para o segundo turno, né? Polarizando com o Ortiz. Então acho que há espaço sim, acho que hoje isso não representa uma barreira mais, representou sim muito, era uma dificuldade. Com a internet o alcance é mais fácil, é maior. Divulga mais. Né? Divulga mais. Entrevista do dia, entrevistando hoje João Marcos Vidal, do PSB. O Vidal, o PSB, ele tende a fazer coligação, sair com um candidato próprio, o que o partido pensa? O partido está empenhado nisso, Pedro. É o partido do Geraldo Alckmin, né? Do nosso vice-presidente. Aqui na região, 2 cidades importantes para a agenda eleitoral é São José dos Campos e Taubaté. E por que são importantes para a agenda eleitoral? Porque são 2 cidades que têm canais de televisão, né? Importantes. Então as campanhas são difundidas para as outras cidades. A campanha de prefeito em Taubaté é veiculada pela TV Vanguarda em todas as cidades até Cruzeiro, né? Até lá o Vale Histórico. Então é importante que o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin tenha um candidato aqui. Então o partido já discutiu na executiva estadual, que eu faço parte, a importância de ter um candidato em Taubaté. Estrategicamente, esse pensamento seu é no sentido Taubaté para o Vale Histórico e não Taubaté para São José, para a região de São José, onde tem uma resistência política mais direcionada à direita? Vocês estão pensando nisso ou não? Não, a conversa não chegou nesse nível. É que São José tem uma outra configuração lá. Também é uma cidade importante, mas o PSB tem caminhos já alinhados com outras forças lá. Politicamente, vocês pensam daqui para o Vale Histórico? Daqui para o Vale Histórico, exatamente. E é uma forma de que para as pessoas... Passa por Pindamonhangaba. Que é terra do Geraldo, né? Exatamente. Então, o candidato a prefeito pelo PSB em Taubaté, ele vai defender, de certa forma, os ideais do partido, a lógica de gestão do partido, né? O partido de Eduardo Campos, João Campos, Tabata Amaral, e Geraldo Alckmin, Márcio França. E defender isso para as outras cidades é importante estrategicamente para o partido que está crescendo e quer crescer mais. Uma esquerda mais moderada? Uma centro-esquerda, né? Centro-esquerda. Centro-esquerda. Onde a gente se posiciona. Perfil de Geraldo Alckmin. Exato. O Geraldo Alckmin onde o partido se posiciona. Uhum. É onde o partido tem se posicionado. Você foi coordenador da Lorene nas últimas... Cabe uma candidatura novamente da Lorene, na sua opinião, não? Eu acho que a Lorene é uma candidata, né? Acredito que ela seja uma candidata natural, Ela tem aí uma intenção de voto boa, importante, significativa. Enfim, mas isso ela tem que discutir lá com o partido dela, né? Não tenho tanta informação a respeito disso. Não passa pelo PSB qualquer ligação.
Não passa. Nenhuma intenção de ligação, porque tem uma ligação ligada, por exemplo, de esquerda hoje do Geraldo, né? Com Sim, Lula sim. e tudo mais. Aqui em Taubaté não, é um pensamento diferente aqui. Não, não é que seja diferente, é uma outra construção. O PSB vai se empenhar para ter o candidato, né? Eu acho que o PSB é importante esse espaço na região do Geraldo Alckmin, ter um candidato numa cidade importante como Taubaté e que tem uma campanha que alcança todos os municípios do Vale, exceto Caçapava para lá, né? Politicamente, o trabalho já está sendo feito aqui ou não? Já está sendo feito, existem conversas sendo feitas, inclusive lá na Assembleia Legislativa, o presidente do PT, Salvador Courier, muito próximo lá da liderança do PSB, então existe Salvador conversa. pode sair candidato de novo, na sua opinião? É um nome colocado também. Sim, é um nome colocado. A gente vai fazer esforço, Pedro, para estarmos juntos, né? Pessoas que se identificam com esse campo de centro-esquerda. De centro-esquerda, esse campo que se identifica com Geraldo Alckmin, né? Eu acho que é o ideal a ser seguido. Eu acho que tem uma receita Supremacia que tem dado da certo. direita nas últimas eleições não coloca aí uma certa... não vou dizer como é que eu diria assim, uma desistência, um desânimo, porque houve uma supremacia de direita nas últimas eleições aqui. Isso daí é pensado para centro-esquerda aqui? Como é que fica? Eu acho que anima mais. Anima? Anima mais, porque... Anima por quê? Porque a política não se faz só de conquistas de mandato, né? A política é um processo, é uma construção. Vocês acham que aquilo que aconteceu aqui para a eleição presidencial não vai se repetir na eleição municipal? Pode se repetir ou pode não. Ou pode arrefecer, não é verdade? E para isso que nós colocamos o time em campo. Para ganhar o campeonato, você não monta um time e busca ganhar o primeiro campeonato que você entra, de repente. Você entra e faz a discussão e vai mostrando que o seu time joga bem, que o seu time tem um futebol para apresentar. Assim é na política. É claro que a gente busca ganhar. Quem não quer ganhar o primeiro campeonato que disputa? Mas... Na pesquisa colocou o ex-prefeito forte, né? Nas indicações e tudo mais. Mas isso não significa que isso vá refletir num grande favoritismo na próxima eleição, na sua opinião. Ah, não, eu discordo, acho que ele não colocou forte, não, colocou em primeiro, né? Um ex-prefeito de 2 mandatos, na intenção de voto que ele teve, ele não tá forte. Por exemplo, o Boulos em São Paulo, que eu tô acompanhando pesquisas lá, que nunca foi prefeito, tá com 38% de intenção de voto. Isso é forte, né? A Tabata Amaral, que nunca foi prefeita, tem 8% de intenção de voto lá na última pesquisa, Paraná Pesquisa. E aqui um prefeito que foi prefeito 2 vezes, tá com algo em torno de 20, eu não acho força. Eu acho que tem bastante para ele construir ainda. Ou seja, tem 80% que não diz que quer ele, né? 8 em cada 10. Você acredita que a administração atual ela tende a crescer, a melhorar a ponto de brigar também pela eleição, para a reeleição? Ô Pedro, a administração atual, eu costumo fazer um parâmetro com um número, né? O prefeito fez uma reforma administrativa que trouxe para a equipe, no mandato dele, 100 cargos novos, mais ou menos. É uma equipe muito grande. E daí você vê a administração não apresentar os resultados, ou então não conseguir apresentar os resultados, né? Ele vai ter um momento para apresentar isso. Tem tempo. Com uma reforma administrativa de 100 cargos novos, na intenção de voto ele tem menos que 5%, para ele se tornar competitivo para ir para o segundo turno, ele tem que triplicar isso para começar. Então daqui até lá ele tem que triplicar isso. Com o nível de rejeição que a pesquisa tem apresentado, eu acho que a máquina com 100 cargos a mais, com toda a estrutura, certamente vai crescer. Não sei se vai conseguir arrefecer essa rejeição toda, né, que já mostrou nas pesquisas. Vidal, muito obrigado pela presença, pela participação aqui no Jornal da Rede, desse papo político, né, que nós estamos tendo aqui na programação. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Pedro.
Agora, o agradeço. 8h40. Mais alguma coisa? Desculpa. Não, agradecer e Obrigado. dizer que me convide sempre, que eu fico feliz de vir aqui. Obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.